Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas por aí? Tô aqui no meu café da manhã com vocês. Então, gente, lembra que eu falo pra vocês sobre o básico serve, né? O simples serve. Então, é um exercício de alongamento, exercícios de mobilização, para que a gente consiga dar movimento cada vez mais nas partes, né? Eu sempre falo que o corpo é globalidade, mas a gente precisa separar quando se fala em osso, tá? Por partes. Eu sempre brinco, é como se a gente fosse cortar um frango, a gente separa por partes, para que a gente tenha realmente mobilidade nesse corpo. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, né? Só não melhora quem não quer. Gente, um pouquinho por dia, esse é o meu lema aqui, né? Um pouquinho por dia, mas todos os dias. A gente passa o dia todo se movimentando. Tem gente que fala pra mim, Flávia, mas eu ando o dia inteiro, eu passo o dia inteiro me mexendo pra lá e pra cá, como eu não tenho movimento no corpo? Gente, existem exercícios específicos para que a gente vá tendo movimento de cervical, movimento de torácica, movimento de lombar. As vértebras da torácica, a parte da torácica, que é esse pedacinho da coluna aqui, ó, é a parte que a gente menos tem mobilidade, ela é hipomóvel, né? Então, esses exercícios que eu passei hoje do cabo de vassoura ajudam muito na questão mobilidade para essa região, tá? E outra, como a gente passa muito tempo assim, ó, mexendo no celular ou olhando para baixo, se mexendo nessa posição, a cabeça vai projetando lá na frente e a gente vai ficando cada vez mais com menos mobilidade. Então, exercícios específicos são fundamentais para que a gente consiga ganhar movimento de vértebra por vértebra, tá? No Pilates é isso que a gente tenta sempre, trazer movimento de vértebra por vértebra. A gente tem músculos bem intrínsecos, né? Os eretores da coluna parecem presilhinhas que prendem vértebra por vértebra e esses músculos, a gente passa a vida toda com eles lá bem quietinhos. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, ai, travei a coluna. É essa musculatura que quando de repente o corpo pede para ela se movimentar, ela rejeita o movimento, ela segura, então ela trava. Então é como se ela ficasse numa cãibra contínua, que aí travou. Uma vez eu travei a coluna e eu escutei o barulho, fez... Era logo cedo, eu escutei o barulho, eu tinha acabado de levantar, o movimento da musculatura segurando. Então, movimentar o corpo vai fazer a gente não travar. Por isso que eu falo para vocês, o alongamento, o exercício de mobilidade vão fazer sempre com que a gente não entre em crises de dor, que a gente não trave a coluna. O alongamento, a mobilidade não vai tirar você de um foco de inflamação muito forte, tá? Então, a gente precisa trazer o movimento para o corpo para que a gente não entre em crise. Se já tá muito inflamado, a gente vai ter que ir no médico e talvez tomar remédio, alguma coisa, tá bom? Eu vou repetir agora os exercícios de mobilidade e vou mostrar uma coisa pra vocês. Lembra que eu falei que a parte do tórax é a parte super hipomóvel, né? Eu trouxe uma folha aqui e vou desenhar o 8 do infinito, que eu acredito que seja na questão consciência corporal a parte mais chatinha. Vou desenhar o 8 do infinito aqui pra mostrar pra vocês uma coisa. Então, eu desenhei aqui, ó, o 8 do infinito, tá? Por quê? Porque eu quero que a gente faça um movimento de 8 do infinito assim, na vertical, com a coluna, e depois que a gente faça o 8 do infinito assim, na horizontal. Isso faz toda a diferença para que a gente tenha mobilidade de caixa torácica, tá? Lembra lá, já falei aqui umas 4 vezes, a torácica é a parte que a gente menos tem movimento. A gente precisa desses exercícios específicos e a gente precisa do exercício de tração, tá? De crescimento axial. Lembra dos pontos fixos que eu falo pra vocês? Então, a escápula vai descer e o topo da cabeça precisa querer crescer. É como se eu estivesse abrindo lá, esticando a mola. Eu vou mostrar o movimento pra vocês aqui com o cabo de vassoura. Então, eu vou começar com o 8 do infinito aqui na vertical. Então, é como se eu quisesse fazer este movimento, ó. Desenhando, eu seguro o meu quadril, eu deixo o meu quadril estabilizado, a espinha ilíaca olhando pra frente, eu aciono o meu abdômen, eu contraio, levo o umbigo pra trás e eu desenho o 8 do infinito nesta direção, na vertical. E depois eu venho do mesmo lado e faço isso. Eu seguro o quadril e eu tô dando movimento
para minha cintura escapular. O que é importante? Que eu leve e trave meu umbigo lá para trás com os joelhos destravados, para que a gente não faça um movimento do corpo todo, tá? Vou fazer isso com a vassoura. Então eu vou lá. Por que que eu uso o cabo de vassoura? Me ajuda a alinhar um pouco mais da minha coluna, tá? Então eu coloco a vassoura aqui, travo no meu cotovelo, para não ficar lá enrolando a coluna, eu travo lá. Eu destravo meu joelho, eu aciono meu abdômen, eu colo esse umbigo pra dentro e vou, ó, fazendo como se eu quisesse alcançar a cabeça lá na frente. E depois eu faço o movimento inverso. Vocês vão começar a conseguir fazer isso logo na primeira vez? Não, não vai conseguir. Mas a gente precisa fazer isso sempre, mesmo que vá balançando o quadril, mesmo que vá balançando toda a coluna, a gente vai fazendo isso e o corpo vai começar a ganhar esses movimentos. Vou fazer agora na horizontal. Então lembra lá, agora eu quero um movimento assim, como se eu enfiasse essa folha aqui, ó, no meu corpo. Então o movimento não é aqui mais, é como se eu estivesse desenhando ele em cima do meu quadril. Então eu vou pra trás e pra frente, tá? Então eu travo o joelho, eu aciono meu abdômen e eu vou levar o movimento pra trás, como se eu estivesse desenhando ele aqui, bem na altura da minha cintura, pra trás. Então eu vou pra trás e vou pra frente. Pego a vassoura, travo o joelho e vou desenhar aqui, ó, nesta direção, bem na direção da minha cintura, e vou do outro lado. Gente, fazer isso parece simplesinho, mas não é. Experimentem. Faz toda a diferença para a coluna quando a gente consegue fazer esses movimentos nesta direção na vertical e nesta direção na horizontal, para que a gente dê movimento de caixa torácica, para que a gente tenha o alongamento e a soltura da musculatura intrínseca, que são aquelas presilhinhas que eu falei para vocês, que são os eretores de coluna, tá? Lá no feed, tá o vídeo lá, eu fiz para um lado para o outro, e aí eu fiz também o movimento com o cabo de vassoura aqui, ó, só balançando. Gente, alongar e soltar a musculatura superficial facilita muito com que a gente consiga entrar na musculatura mais intrínseca. Então, vocês não precisam nem do cabo de vassoura, tá em qualquer lugar. Se lembrou, vai lá e dá uma movimentada na caixa torácica, mas sem levar o quadril. Não procurem o caminho mais fácil. Procurem o que realmente vai mexer na causa da sua dor. Quando você dá mobilidade para a caixa torácica, o seu pescoço vai melhorar, o seu ombro vai melhorar e a sua lombar vai melhorar. Então lembra, é uma globalidade. Não adianta eu querer fazer coisinhas básicas lá, só o básico, e não entrar, né, no exercício de mobilidade. O exercício de mobilidade é muito importante para que a gente tenha aí uma coluna saudável, tanto para cima quanto para baixo, tá bom? Então, espero que eu tenha ajudado, tá bom? Beijo!